Olá pessoal, Lucad aqui e hoje nós vamos falar da história do King Kong e do Godzilla. O trailer mal saiu e já abalou a cultura geek. Bom, vamos começar com a história do Godzilla, que começa nas HQs. Há milhões e milhões de anos atrás, existiam criaturas que se alimentavam de pura radiação, e nesse período, o Godzilla já existia, ele já era vivo nesse tempo. Ele se alimentava dessas criaturas que eram pura radiação, e também nessa época já existiam povoados que aparentemente evoluíram antes dos répteis. Esses povoados tratavam os titãs como deuses, porém, muitos e muitos anos se passaram e caiu um meteoro na Terra e mudou o clima com o qual os titãs estavam habituados a viver. E esse meteoro foi uma catástrofe muito grande, que exterminou 80% da vida na Terra. Porém, esse impacto gerou uma nova camada atmosférica que refletia os raios do Sol. E vamos lembrar que o Sol bombardeava a Terra com quilos e quilos de radiação, e essa nova camada impedia essa radiação de chegar à Terra. Então, as criaturas ao qual Godzilla se alimentava começaram a buscar novas fontes de radiação, que era o núcleo do planeta. E obviamente o Godzilla foi atrás dessas criaturas, porque elas eram sua fonte de alimento. Então, o Godzilla ficou no núcleo da Terra por milhões e milhões de anos. Porém, ele despertou com as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. A alta quantidade de radiação liberada pela explosão chamaram a atenção das criaturas que estavam no núcleo da Terra, que acabaram indo em busca dessa radiação, e obviamente o Godzilla foi junto. Porém, quando Godzilla estava atacando uma dessas criaturas, ele afundou um navio de guerra americano. Toda a tripulação morreu, exceto um homem chamado Bill Randle. O tempo se passou e Bill Randle conheceu Houston Brooks, que era um estudante que defendia a teoria da Terra Oca. Então eles se aliam e fundam a Monarca, que tinha o objetivo de provar à civilização que os titãs realmente existiam. Porém, para realizar expedições a locais desconhecidos, era necessário orçamento, que nenhum governo queria autorizar. Um tempo se passou e eles descobriram um local que aviões e navios costumavam desaparecer, e também descobriram que nenhuma nação era soberana sobre esse território, pois ele ainda não tinha sido explorado por nenhuma nação, e esse local foi chamado de a Ilha da Caveira. Um tempo depois, Bill Randle consegue convencer um senador a liberar recursos, afirmando que aquele local era rico em petróleo, e ele disse que era melhor eles irem logo, antes que a União Soviética fosse. Então esse senador decide liberar os recursos, e a partir daí começa a história do King Kong. Pois quando eles chegam à Ilha da Caveira, eles conhecem o rei da ilha, mais conhecido como Kong. Porém, no meio da exploração, Bill e Houston decidem se dividir em dois grupos. O Bill ficou com os militares, enquanto Houston ficou com os exploradores e uma fotógrafa chamada James Corran e Mason River. O grupo do Bill acaba entrando em confronto com o Kong e tem muitas baixas. É um gorila. Fox líder para a equipe Fox. Abram o perímetro. Atiradores em posição. Fox líder para a equipe Fox. Abrir fogo. O que é aquilo? Eu não sei! Sai daí, se afasta! Eu não recebo ordem de você! Tira a gente daqui agora! E obviamente, um tempo depois, o general exigiu explicações, afinal ele tinha perdido soldados. Então Bill
decide abrir o jogo e fala que sua real intenção era comprovar que existem titãs e que seu navio de guerra em 1944 foi afundado por um. Já o outro grupo do Houston encontrou povos nativos nas ilhas e lá conheceram um veterano da Segunda Guerra Mundial que teve seu avião abatido pelos japoneses e obviamente o grupo do Houston explorou mais a fundo e viu que essa tribo estavam até bem evoluídas. Eles tinham tecnologias e também se comunicavam por uma linguagem de sinais. E também Houston descobre que essas tribos são descendentes da civilização que dividiu o mundo com Godzilla há milhões e milhões de anos. E lá, Houston percebe que essa tribo venera os titãs como deuses. Porém, o veterano da Segunda Guerra Mundial afirma que o Kong é a única forma de evitar uma invasão dos titãs na Terra. O rei dos titãs tentou matar Kong, mas acabou sendo morto. Após isso, eles retornam aos Estados Unidos, mas com muitas perdas, pois muitos soldados tinham morrido lá, inclusive Bill Randle morreu na ilha. Após isso, fica realmente comprovado para os dois governos mundiais, Estados Unidos e União Soviética, que os titãs realmente existem, porém ambos os governos decidem manter isso em segredo e tentam matar o Godzilla, e ambos argumentavam que são testes nucleares para a população. Porém, na realidade, ambos os governos estavam tentando exterminar o Godzilla. Houveram inúmeras tentativas sem sucesso, até usarem a Tsar Bomb, que fez o Godzilla desaparecer por 50 anos. Um tempo depois, uma usina nuclear acabou sendo atacada por um titã, que se trancou em uma espécie de ovo que acabou eclodindo em 2014. Esse titã foi apelidado de Muto, e quando isso ocorreu, chegou a conhecimento da população que os titãs realmente existem e não havia mais segredos entre governos. Porém, o ataque à usina nuclear fez o Godzilla acordar e ele foi para o continente para matar os titãs e conseguiu cumprir o seu objetivo de eliminar os titãs. Porém, no meio da batalha, ele destruiu várias cidades. Foi literalmente uma catástrofe. Porém, mesmo com essa catástrofe, os humanos começaram a acreditar que o Godzilla era realmente um herói, pois ele tinha eliminado os titãs. Porém, no meio dessa confusão, um homem chamado Mark e uma mulher chamada Emma perderam seu filho mais velho, e isso acabou com a vida deles. E isso fez com que Mark viajasse pelo mundo para estudar animais selvagens, e Emma se juntou à monarca para continuar estudando os titãs. Um ponto de curiosidade: além da monarca surgiu outra empresa cujo seu nome era Apex e seu líder era Alan Johan. Ele queria basicamente impor uma nova ordem mundial através dos titãs. Seu real objetivo era reiniciar o mundo com os titãs, porque ele acreditava que eles eram os primeiros habitantes da Terra, e ele acreditava que o mundo era dos titãs por direito, e ele pensava que os titãs iriam restaurar a vida do zero. A doutora Emma acaba se aliando ao Alan Johan, que era líder da empresa Apex, e a Emma achava que os humanos eram culpados da morte de seu filho, porque ela acreditava que se as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki não tivessem sido lançadas, o Godzilla nunca teria despertado, e isso a deixou maluca. Então ela decide seguir o plano do Alan Johan e decide usar um antigo projeto que ela tinha com seu marido, cujo nome do projeto era Projeto Arca.
que era um projeto que utiliza frequências sonoras para se comunicar com os titãs, e essa mesma frequência pode ser usada para comandar os titãs. Com esse projeto, ele descobriu que poderia impedir ataques ou até mesmo usar os titãs para atacar alvos. Porém, no meio dessa história, a Apex simula o sequestro da Doutora Emma. Porém, era tudo uma farsa. A Doutora Emma estava envolvida nisso, e a Apex falou que sabia a localização do Titã Zero, mais conhecido como King Ghidorah. Logo, o Titã Zero foi libertado do gelo que ele estava preso, e a Doutora Emma logo utiliza o Projeto Arca para iniciar uma luta. Porém, o Godzilla aparece e se inicia uma luta de titãs, e o Godzilla acaba sendo derrotado na luta. A empresa Apex espalhou diversos alto-falantes no mundo todo, despertando assim todos os titãs adormecidos no mundo. No meio da luta entre o King Ghidorah e o Godzilla, o exército lança uma bomba de hidrogênio que tinha o objetivo de matar todos os titãs. Porém, essa bomba só feriu o Godzilla e o Titã Zero continuou intocável. 2. E após isso, o King Ghidorah começa a comandar os outros titãs, que começam a destruir o continente. Posto avançado da Monarca 55, Sedona, Arizona. Posto avançado da Monarca 67, Munique, Alemanha. Na tentativa de impedir isso, a Madison rouba o Projeto Orca e começa a emitir frequências para acalmar os titãs. A busca desesperada por sobreviventes continua, com pessoas vasculhando os destroços de casas destruídas na esperança de achar entes queridos. Infelizmente, essa cena de cortar o coração é bastante comum no momento. Cidades no mundo inteiro sofrem o que muitos estão chamando de um despertar. No meio de toda essa história, a empresa Monarch percebe que o único jeito de acabar com o King Ghidorah era usando o Godzilla, porque a briga entre o Godzilla e o King Ghidorah era milenar, pois ambos desejavam o poder sobre os titãs, e o Godzilla estava muito ferido por conta da bomba de hidrogênio que foi lançada pelo exército. Porém, a monarca parou e pensou: se o Godzilla se alimenta de criaturas que se alimentam de radiação, então vamos dar radiação a ele. E estouraram uma bomba nuclear que o deixou super forte. Tiraram a soneca. Não. Esse processo pode levar anos. Temos que prosseguir com o plano. Espera aí. Nós vamos lançar um torpedo nuclear para reviver um monstro gigante. Ok, isso não é como fazer uma chupeta num carro. Após isso, começa a batalha final entre o Godzilla e o King Ghidorah, que obviamente terminou com a vitória do Godzilla. Godzilla vs King Kong está prestes a lançar em 25 de março. O cinema vai ferver. Me diga, você é time Kong ou time Zilla? Deixe nos comentários. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se curtiu, deixe seu like. Se está assistindo na COS TV, deixe seu like também, pois você só tem a ganhar com isso. Até a próxima.